Boa noite, meus amigos. Eu sou a Juliana Bender. Nós vamos falar hoje. Oh, meu Deus, bem na hora que eu tô fazendo a introdução. Ai, meu Deus, nós vamos falar hoje. O evangelho de hoje é sobre o texto de Emmanuel. O que é a carne? Então, ufa, salvei o Facebook, que ia desligar em poucos segundos. Então, fica aí que eu já vou começar. Deixa eu só escrever aqui o tema, né? O que é a carne? É uma pergunta, né? De Emmanuel, capítulo 13. Oi, mãe. Pronto, comentário fixado. Vamos dar início ao nosso estudo de hoje. Vem aqui. Vamos iniciar então com a nossa oração. E em seguida a gente faz a leitura com os comentários e encerra com outra oração. Nada melhor do que sábado à noite rezar. E rezar muito, orar muito. Vamos fazer a nossa respiração em 3 tempos. Assim, ó, inspira em 3. Retém. 1, 2, 3. Expira. 3, 2, 1. Senhor Jesus, iniciamos sempre agradecendo a oportunidade do estudo, a oportunidade de ouvir esse evangelho bendito, a oportunidade de estarmos em comunhão convosco aqui nessa cidade. Muita chuva. Essa cidade está chovendo bastante hoje. Começou agora de noite. E que possa, Senhor, essa chuva lavar as ruas, lavar o clima, né? Lavar a atmosfera, para que essa água bênção de Deus possa aliviar as tensões, aliviar as angústias, aliviar o clima, né? Para que possamos estar mais leves, mais conectados com a espiritualidade, lembrar que sim, Deus provém tudo. Deus provém tudo. Obrigada, Senhor, pela chuva. Obrigada, Senhor, por esta bênção que vem direto do céu através da água. Que possamos estar convosco, Senhor, e entender agora o que é a carne. Ser conosco, Senhor, hoje e sempre, graças a Deus. Muito bem. Vamos nós beber minha aguinha. Vamos lá. O que é a carne? Emmanuel vai trazer uma passagem de Paulo, de Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 25. Aí ele vai dizer assim: se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Vamos ver o que ele quer dizer com isso. Quase sempre, quando se fala da espiritualidade, apresentam-se muitas pessoas que se queixam das exigências da carne. Vamos lá. Quando se fala de espiritualidade, apresentam-se muitas pessoas que se queixam das exigências da carne. Eu preciso trabalhar, eu preciso pagar minhas contas, eu preciso comer, porque eu sinto fome, preciso de um teto, preciso de um cobertor, porque sinto frio, né? Preciso de alguém ao lado para dar apoio emocional, preciso procriar, preciso, né? Várias coisas em que a gente atribui à carne as necessidades.
Olha só o que Emmanuel nos reserva. É verdade que os apóstolos muitas vezes falaram de concupiscências da carne, de seus criminosos impulsos e nocivos desejos. Nós mesmos frequentemente nos sentimos, boa noite, socorro, nos sentimos na necessidade de aproveitar o símbolo para tornar mais acessíveis as lições do Evangelho. Então, Emmanuel está dizendo que os apóstolos muitas vezes falaram de concupiscências da carne, ou seja, desejos da carne, de seus criminosos impulsos e nocivos desejos. Vamos pensar, Pedro era aquele cara irado, né? Era aquele homem bruto. Aí tem João, eu cheguei a ler aqui um evangelho certa vez, eu cheguei a ler de um evangelho aqui, em que João pergunta a Jesus como controlar a raiva, porque ele não conseguia perdoar um inimigo lá específico. E aí Jesus tenta falar, e João fica assim, olhando para a cara dele, meio assim, João? João. E fica olhando assim, tipo, tá entendendo, João? Aham. Mas não tá entendendo nada. Aí passa, no outro dia João volta ao Senhor. Eu não tô entendendo direito aquilo que o Senhor está dizendo. Como é que eu vou perdoar se eu ainda tenho isso dentro de mim? Como que eu tiro isso de dentro de mim? E aí Jesus vai com toda a calma reexplicar com outras palavras, até que ele entende com um gesto de Jesus ao abraçá-lo. E ali ele entende como que simplesmente é perdoando. Perdoando. Simples assim. É não dar tanto valor ao que o outro fez, né? Mas, um exemplo, né? São dois exemplos. Também outro exemplo foi Pedro, que foi reclamar com Jesus que ele não estava tendo muito dinheiro, que a pesca não estava rendendo muito, que ele estava passando por muitos problemas financeiros. A esposa, por sua vez, também reclamando que ela também, ela tinha umas ervinhas, né? Vendia umas folhinhas, mas que também não estava rendendo muito. E aí Pedro foi dizer para Jesus por que na época estava a Joana de Cusa frequentando, né? Vamos chamar assim, as reuniõezinhas. E aí Pedro fala assim, por que Joana tem tanto e Abigail não tem nada? Por que Joana de Cusa tem servas que vêm com ela e Abigail, coitada, faz tudo sozinha? Por que Cusa tem tanto e eu não tenho nada? E aí Jesus olha para ele e fala assim, Pedro, você não sabe do destino de ninguém. Você não sabe da dor de cada um. Cuida do que é seu e deixa a vida dos outros em paz. Depois a gente sabe, né, que Cusa perde o posto porque Herodes é assassinado, perde o posto, e aí Cusa fica muito doente e morre na miséria, e Joana também fica na miséria como sua esposa, com 2 filhos, e aí vai cuidar, vai virar serva, né? Vai trabalhar em outras casas em troca de sustento. Então, dizendo, calma, cada um sabe de si. Então, essas coisas, eu não vou perder a oportunidade de falar para vocês que eu estava assistindo agora o primeiro episódio da série Maria Madalena, da Netflix. E o primeiro episódio é aquela circunstância em que Pedro, com a esposa Abigail, passando por muitas dificuldades, o mar não estava para peixe, né? Não estava saindo peixe nenhum, então Pedro estava sem nada, e eles passando já muita necessidade, fome, sem comida. E aí, mas também tem a cena em que já, porque na verdade eu esqueci de contar o começo. Começa com Madalena
indo comprar óleo para ungir o corpo do Cristo, porque pelo costume deles, se fazia isso depois de 3 dias. Tinha que ungir o corpo, e ela queria cumprir essa obrigação, né? E aí, Pedro é totalmente contra. Você não vai, porque eles estão perseguindo a gente, eles estão procurando a gente, isso é um risco para a nossa vida. E ela dizendo, eu vou sim. E ele é bravo com ela, né? Fala ríspido. E ela diz, não, meu filho, tu devia ir comigo, isso sim. Aí ele fica assim, sabe? Então, várias coisas em que as necessidades da carne gritam. Né? Fome é fome, pô. Fome é um troço, você sentir fome, não ter de onde tirar, Deus o livre, não é verdade? E aí, então, né, os próprios apóstolos tinham as suas necessidades e vinham conversar com Jesus sobre isso. Boa noite, Dara. Então, nós mesmos frequentemente nos sentimos na necessidade de aproveitar o símbolo para tornar mais acessíveis as lições do Evangelho. Emmanuel dizendo que quando ele escreve, ele se utiliza dos símbolos terrenos, né? Se utiliza da carne, dos exemplos da matéria, para se fazer compreender quando ele vai trazer as lições do Evangelho, para que as lições do Evangelho que Emmanuel traz se tornem mais compreensíveis. O próprio mestre figurou que o espírito, como elemento divino, é forte, mas que a carne, como expressão humana, é fraca. Nesta frase, ele já resumiu todo o Evangelho de hoje. O espírito, enquanto elemento divino, é forte, mas a carne, como expressão humana, é fraca. Vamos entender. O espírito é forte. Todo mundo pode ser forte? Pode. O que é ser forte? Ter aquela fé fortalecida, né? Ter aquela robustez de caráter, ter aquela certeza do que é o bem, do que é o certo, sabe? Aquela correção. Isso é ser um espírito forte. Uma das formas, né? Mas a carne é fraca. Ai, meu Deus, traí minha mulher, a carne é fraca. Hello? Não. A carne, como expressão humana, é fraca. Quando a gente vem para a Terra reencarnar, nós somos submetidos às expressões da carne? Óbvio que sim. A gente já falou aqui 1000 vezes do quanto que Jesus era humano, que sentia dor, fome, frio, cansaço, tristeza, tudo isso. Mas o espírito é mais forte. O espírito é mais forte. E deixa eu voltar aqui. E na Revista Espírita de março de 1869, tem um estudo bem grande que Kardec fez sobre a carne fraca. E aí, em resumo, que é um texto bem grande, em resumo, Kardec nos lembra para não inverter a ordem, o que é causa e o que é efeito. A carne é um ser, é uma coisa inanimada. A carne é uma coisa inanimada. Quem anima a carne? O espírito. Quem dá as impressões à carne? O espírito. Quem é que controla, quem é que determina os caracteres da carne? O espírito. Então, vamos lá. Aqui nessa revista espírita, ele dá alguns exemplos. Quando a gente diz, aquela pessoa é biliosa, né? Antigamente se tinha essa expressão, hoje em dia não tem tanto assim. Ela é raivosa.
Ah, porque tem um estudo científico que descobriu que pessoas que têm muito cortisol é estressado. Ok, ok. Mas quem é que propicia a liberação desse cortisol no organismo material? O espírito. É a sua condição de raiva que vai acionar a glândula, sei lá o que, dentro do cérebro, que aí vai excretar essa substância que vai já dar todos esses efeitos. Boa noite, tia. Continuando. Se a pessoa, Kardec também traz o exemplo da pessoa glutona, né? A pessoa que come demais. É aquela pessoa que não é só o corpo não está pedindo tanta comida, até mesmo porque o estômago tem um tamanho limitado. Mas é sua mente que vai jogando no alimento algum tipo de fuga, algum tipo de subterfúgio, algum tipo de necessidade transferida para aquele alimento. O doce, o salgado, o estar mexendo a boca, estar com a boca ocupada, estar com o estômago cheio, tudo isso são expressões do espírito. Ou seja, a causa vem do espírito. O efeito a gente vê na carne. Então a carne não é fraca, porque ela não tem vontade própria. Quem tem livre-arbítrio é o espírito. E nessa condição é que a gente tem que entender o quanto que a gente influencia na matéria. A gente que faz toda essa impressão na matéria. Então, voltando lá nosso texto de Emmanuel. Então, vou repetir. O próprio mestre figurou que o espírito como elemento divino é forte. Então, o espírito, enquanto filho de Deus, é forte, porque Deus é forte, porque Jesus é forte, porque nós temos o germe do amor divino. Mas a carne, como expressão humana, é que é fraca. Como expressão humana. Entretanto, o que é a carne? Cada personalidade espiritual tem o seu corpo fluídico e ainda não percebestes, porventura, que a carne é um composto de fluidos condensados? Aqui ele deu o conceito científico, né? Nós somos espíritos, então cada personalidade espiritual, ou seja, cada espírito, tem um corpo fluídico. Matéria, corpo fluídico. A gente tem o semimaterial, que é o perispírito, e nós temos, boa noite, Lúcia, seja bem-vinda. E nós temos a carne, que é um fluido condensado. Apertadinho, assim, fluido condensado. O que é matéria? Quem lembra das aulas de física do colégio, o que é a matéria? Energia condensada. Energia condensada. Os espíritas já trazem o conceito não só energia, mas de fluido condensado. O fluido universal que é manipulado pelo Cristo e pelos organizadores da Terra e que aí condensa mais ou condensa menos a depender da quintessência, né? A depender assim da sua sutileza. Então vamos lá. Naturalmente, esses fluidos, em se reunindo, obedecerão aos imperativos da existência terrestre, no que designais por lei de hereditariedade. Mas esse conjunto é passivo e não determina por si. Então, vamos lá. A gente tem esse fluido. Vamos pensar assim, uma argila. Será que a gente consegue pensar numa argila? Num barro, né? Um barro.
E aí a gente quer fazer um vaso. Se a gente colocar, eu não sei a proporção correta não, mas vamos lá. Você pega uma xícara do pó e meia xícara de água. Dá uma consistência. Se você pegar essa mesma uma xícara de pó e botar 1/4 de água, não vai dar liga, vai ficar uma parte esfarelenta, não vai acontecer. Mas se você pegar uma xícara de pó e botar uma xícara de água, vai ficar, ó, assim, líquido. Então, a matéria é condensada, né? É aquela forma, né? Bem palpável. E o espírito, como diz, é a chama divina, né? É uma chama. E que é coberto pelo perispírito, que fica no meio termo, né? Que é meio assim. Meio termo, né? Semi-material e semi-espiritual. Então, se a gente pensa que a matéria, esse fluido condensado, né? Ó, duro. A mesa. Então, em se reunindo, naturalmente esses fluidos em se reunindo obedecerão aos imperativos da existência terrestre. Nós obedecemos a uma biologia, porque faz parte da lei de hereditariedade. A gente herda as características físicas do pai e da mãe, né? A gente herda possivelmente a gente nasce num lugar frio, a gente é um pouco mais acostumado com o frio. Se a gente nasce num lugar quente, a gente fica um pouquinho mais acostumado com a temperatura quente. Então a gente vai obedecendo alguns imperativos da existência terrestre. A gente sente fome, aprende a comer. A gente sente frio, aprende a se proteger. A gente sente sede, aprende a beber água. Mas esse conjunto é passivo e não determina por si. Ou seja, a carne é passiva. Por que a carne é passiva? Porque ela não tem vida. Carne não tem vida. O que anima a carne é o espírito. Ok? Podemos figurá-lo como casa terrestre, dentro da qual o espírito é dirigente. Habitação essa que tomará as características boas ou más do seu possuidor. Ou seja, o corpo é a nossa casa terrestre. Casa é o lugar que a gente mora. Então, o espírito vem se ocupar dessa carne para dirigi-lo, né? O espírito é o dirigente, é o comandante, é o diretor, é o presidente. A habitação é essa que tomará as características boas ou más do seu possuidor. Se a pessoa é organizada, a casa vai ser organizada? Sim ou não? Sim. Se a casa, você chega numa casa e vê ela toda desorganizada, você vai dizer o quê? Ih, fulana é tão desorganizada. A gente não vai dizer que a casa é desorganizada. A casa está desorganizada porque fulana é desorganizada. Olha a causa e efeito. Sabe? A causa e efeito. Se você chega numa casa e vê tudo arrumadíssimo, um brinco, vem logo na mente, né? Nossa, como aquela pessoa é organizada, limpa, né? Gosta de tudo arrumadinho. A gente já vai logo para a causa. Mas com as coisas do espírito, as coisas espirituais, a gente não faz esse mesmo raciocínio. Por quê? Porque psicologicamente falando, nós gostamos de culpar alguma outra coisa que não nós mesmos pelas consequências da nossa vida. Então a gente sempre vai destinar a responsabilidade pelas nossas dificuldades a outra coisa, a outra pessoa, que não a nós mesmos. Então a gente acaba culpando a casa, por exemplo. Não, a casa que é desorganizada. Não.
Que nada, os pratos que não foram sozinhos para dentro do armário. Sabe? Mais ou menos isso. Não, a cama que não fez sozinha, não se fez sozinha. Então, nosso corpo terá as características que nós dermos. Nós espíritos dermos. Tudo vem de nós. Se a gente é raivoso, é porque o espírito é raivoso. Se a gente é concupiscente, como diz aqui, como diz lá em cima, o espírito que é. Se a gente é preguiçoso, o espírito que é. Existem fatores materiais que podem influenciar? Existem. Existem. Por exemplo, quer ver uma coisa que poucas pessoas conhecem? Intestino. Um intestino mal cuidado torna uma pessoa extremamente raivosa, chegando até a uma depressão. Vocês sabiam disso? Vocês sabiam, em resumo, que ir ao banheiro corretamente, ter o intestino funcionando bem, pode te livrar, pode te tornar uma pessoa zen, pode te tornar uma pessoa... facilitar a expressão de calma e uma paz que você talvez desconheça. Sim, meu povo, isso é verdade. Isso é verdade. Estudos recentíssimos. Recentíssimos não, de 2000 para cá. Tem considerado o intestino como o segundo cérebro. Ou seja, ele é tão importante quanto o cérebro. Um pouquinho abaixo, né, na verdade. Mas fundamental para o bom funcionamento do cérebro. Se o intestino não estiver funcionando bem, seu cérebro não vai estar funcionando bem. Você acredita nisso? Mas é verdade. Mas é verdade. E aí você pode, de repente, você tem aqueles dias em que está de mau humor. É seu espírito? É. Mas pode estar sofrendo influência do intestino que não está indo muito bem. Sabia disso? A sua alimentação? Mas é. Então, existem fatores materiais? Existem. Existem sim. Mau funcionamento das glândulas. Existe tudo isso. Mas por que tem gente que passa por tudo isso e é feliz? E por que tem tanta gente que passa por isso e é infeliz? O que determina isso? O cérebro. O espírito. Vai estrear ainda, eu não assisti. Eu só vi um trailerzinho que o Agenda Espírita colocou. Menino, já dá para chorar um monte. A 5 passos de você. Amanhã está dizendo, inclusive, se prestarmos atenção, até o formato do intestino é semelhante ao de cérebro. Verdade, tão certo assim. Isso mesmo. Né? Aquela coisa assim, entremeada, né? Isso mesmo. Vai estrear um filme, A 5 passos de você. Vai estrear ou já estreou? Meu Deus. Mas eu não assisti ainda não. Mas eu vi um trailerzinho que o Agenda Espírita colocou. 2 meninos jovenzinhos, né? Assim, pós-adolescente, né? 20 e poucos anos. Tem a mesma doença. Efizema, não. Esqueci o nome da doença, gente. Mas é uma doença gravíssima. E eles estão na fila de espera de transplante de pulmão. E aí eles se conhecem, vão tendo lá os relacionamentos e se apaixonam. Só que eles não podem encostar um no outro por risco de vida mesmo, né? Ou risco de morte, no caso. Por risco de morte. E aí, por isso que o nome do filme... Boa noite, Bianca. Por isso que o nome do filme é A 5 Passos de Você. Eles não podem ficar a menos de 5 passos um do outro. E aí o filme vai passando... vai
questionando, vai trazendo questões sobre ela quer viver muito e segue o tratamento à risca. Ele já jogou a toalha, tá rebelde, tá revoltado, não quer saber de nada e fica infringindo as normas o tempo todo. E ela, por começar a gostar dele, começa a exigir dele uma melhor postura em relação a isso. Que ele se cuide para que eles possam ficar juntos depois que tudo acabar. Se acabar, né? Bem, assim, eles ficarem curados. E aí, olha só a diferença. Quem é que comanda a resposta do organismo? Quem é que comanda? O espírito. Ah, é o cérebro, é a mente, certo? O que é a mente? Aonde está a mente? A mente está dentro do cérebro? O que é a mente? A mente é o self, que por sua vez está no espírito. Se eu estiver falando bobagem, vocês me corrijam. O Ladeira não está aqui para me ajudar hoje, mas a mente é do espírito, está no espírito. É o espírito, na verdade, né? É o espírito. Então, a mente é quem anima todos esses sentimentos, é que dá todos esses sentimentos à matéria. Taquicardia, né? A dor, o medo, a raiva, tudo isso vem do espírito. Quando falamos em pecados da carne, podemos traduzir a expressão por faltas devidas à condição inferior do homem espiritual sobre o planeta. Então, quando a gente fala que a carne é fraca, é porque estamos dizendo que aquele espírito é fraco. Ele é um espírito inferior. Quando eu fiz o evangelho no domingo, Manhã trouxe, com Manhã, né? Ela trouxe essa divisão, né? Das 3 classes de espírito. De primeira grandeza, de segunda e de terceira. Então, nós estamos no terceiro estágio, que somos esses espíritos que ainda nos deixamos imprimir por todas essas paixões terrenas. Inveja, raiva, ódio, ira, desejo, compulsão, ambição, egoísmo, inveja, ciúmes. Nossa, primeira ordem, Deus. Segunda ordem, tem os espíritos superiores. E a terceira ordem, nós. Né? Como bem trouxe Manhã lá no domingo passado. Convido a assistir também o nosso Evangelho de Domingo com a participação da minha mamãe, que foi muito legal. Então, quer dizer, a nossa condição inferior. Quando a gente... Qualquer coisa, a gente diz, mas é que é tão difícil, né? Pronto. Já estamos nessa terceira ordem. Segunda ordem, Jesus e os anjos. E nós, a terceira ordem, espíritos imperfeitos. Olha só que aluna aplicada, gente. Ela não decorou, ela aprendeu a matéria. Olha só. Obrigada, mãe. Então, nós somos de terceira ordem, os espíritos imperfeitos. Inferiores. Então a gente está desculpado assim? Beleza? A gente pode continuar errando à vontade? Não, não pode. Os desejos aviltantes, os impulsos deprimentes, a ingratidão, a má fé, o traço do traidor nunca foram da carne. Meu Deus, vou repetir. Desejos alvitantes, não vou nem exemplificar. Impulsos deprimentes, também não vou exemplificar. Ingratidão, má fé, traição, nunca foram da carne, sempre foram do espírito. É preciso que se instale no homem a compreensão da sua necessidade de autodomínio.
sabia que a corda ia arrebentar para o nosso lado. Vocês sabiam? Vocês estavam percebendo, né? Que a corda ia arrebentar em algum momento. Vamos lá? É preciso que se instale no homem, nós, a compreensão da sua necessidade de autodomínio. Um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Conhece a ti mesmo. Pode o homem evitar... Não, como pode o homem vencer suas más inclinações? Um sábio da antiguidade já vos disse: conhece a ti mesmo. E aí a gente fica com esse babado na mão. E aí tem outra questão. Qual o meio mais eficaz? Não. Qual o meio mais eficaz de vencer é o conhece a ti mesmo. Mas se a gente pode vencer, por que a gente não faz? Aí os espíritos respondem: pode o homem vencer suas más inclinações? Sim. E da forma mais fácil possível. O que vos falta é vontade. Vontade. Então, vontade de trabalhar para o autoconhecimento. Então, quando eu trabalho o meu autoconhecimento, eu estou atuando em favor da minha elevação espiritual. E por que a gente fala isso todos os dias? Aí Santo Agostinho complementa na questão 919 do autoconhecimento. Todas as noites, antes de dormir, eu faço uma lista de tudo que eu fiz durante o dia, de bom e de ruim. E analiso o que me levou a fazer a coisa boa e o que me levou a fazer a coisa ruim. E a partir daí a gente escolhe fazer a coisa boa sempre. Ah, mas não vai conseguir de imediato. Não, não vai. Mas você vai repetir essa lição todas as noites. E aí, cada noite que você repetir, depois dizem, com 21 repetições, você consegue instalar dentro da sua mente um hábito, mas também um condicionamento. E aí você começa a agir como você pretende agir corretamente. Então, é a necessidade de autodomínio, acordando-lhe as faculdades de disciplinador e renovador de si mesmo em Jesus Cristo. Ou seja, nós somos ao mesmo tempo disciplinadores e renovadores de nós mesmos. Ao mesmo a gente exerce dupla função. Disciplinador, vamos lá, e renovador, nos transformando. Com base em Jesus Cristo, sempre também, né? Com muita fé em Deus, com muita fé em Cristo. Um dos maiores absurdos de alguns discípulos é atribuir ao conjunto de células passivas que servem ao homem a paternidade dos crimes e desvios da terra, quando sabemos que tudo procede do Espírito. Então, o Emmanuel está dizendo que é um absurdo é atribuir a essa matéria, né? Atribuir esse conjunto de células passivas do organismo, né? Nosso corpo, que apenas nos servem a nós a paternidade dos crimes e desvios da terra, quando sabemos que tudo procede do Espírito. Então, tudo procede do Espírito. Nada procede da matéria. Se por acaso sua matéria não funciona direito, saiba que a responsabilidade é nossa. A responsabilidade está em nossas mãos. E é isso que estamos sendo convidados todos os dias para o autoconhecimento. Por que eu senti raiva? Por que eu gritei com meu filho? Por que eu gritei com a minha mãe? Por que eu não atendi de imediato minha avó? Por que eu não acudi? Né? Por que
que eu respondi rispidamente a um colega de trabalho? Por que que eu briguei com alguém no trânsito? Tudo isso são questões que você precisa fazer a você mesmo para se conhecer. Pode ser que a resposta não venha assim de imediato, logo assim, perguntou, veio, não, mas com essa recorrência de perguntas, a inspiração vem. O nosso anjo da guarda, que é o responsável pela nossa condução nessa encarnação, vai estar aqui nos inspirando o tempo todo. Então, ao se fazer essa pergunta, você abre a sua audição espiritual, a sua visão espiritual, a sua compreensão espiritual. Ok, meus amigos? Vamos então nos encaminhando para o finalzinho, né, do nosso evangelho. Vamos fazer a nossa oração final. Vamos fazer a nossa respiração em 3 tempos. Assim, ó. Inspira em 3. Retém. 1, 2, 3. Expira. 3, 2, 1. Mais uma vez. Inspira em 3. Retém. 1, 2, 3. Expira. 3, 2, 1. Senhor Jesus, agradecemos imensamente a oportunidade do estudo, a oportunidade desse evangelho bendito, esse puxão de orelha que Emmanuel nos deu, lembrando-nos da responsabilidade para conosco mesmos, enquanto disciplinadores e renovadores de nós mesmos. Que possamos, Senhor, bem entender o que é ser disciplinador de nós mesmos e o que é ser renovador de nós mesmos. Que possamos bem compreender e bem praticar esta disciplina e esta renovação. Que a compreensão se nos abra, Senhor, para que, bem compreendendo, possamos bem aplicar este evangelho maravilhoso. Ser conosco, Senhor, hoje e sempre, graças a Deus. Meus amigos, uma boa noite, muito obrigada pela presença. Lembretes finais, pegar um copo com água, colocar do lado da sua cama, rezar para o seu anjo da guarda, faz assim, ó. Pedir para ele fluidificar aquela água, colocar nela o remédio que cada um de nós necessita. No dia seguinte, você toma aquela água com toda a fé que você tiver. Vou pedir também para você compartilhar, mandar para os seus amigos. Assim seja, né? Quando terminar aqui, o vídeo vai para o IGTV ou no Facebook vai ficar disponível. Vocês podem compartilhar ali direto na sua própria página, ou você pode mandar para alguém. E aqui no Instagram, você vai no IGTV, tem aqueles 3 pontinhos, você vai lá compartilhar em. Aí você manda para os seus grupos de WhatsApp, para que a gente amplie essa corrente do bem. Um beijo, até amanhã, se Deus quiser. Amanhã com o Plum. Oh, meu Deus, já esqueci. Amanhã é o Evangelho segundo o Espiritismo com o Plum, tá bom? Beijo.